Paz do Senhor. Eu quero partilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos ser exortados. A vida cristã, ela é correção dia após dia. Se nós queremos seguir Cristo, se nós queremos padecer por Cristo, se nós queremos andar com Cristo, todos os dias nós precisamos ser corrigidos. Todos os dias nós precisamos ser sacudidos. Todos os dias nós precisamos ser exortados pela palavra de Deus. E eu quero compartilhar algo de Deus para as nossas vidas, algo que me chamou muito a atenção em relação ao Evangelho moderno e ao Evangelho da Bíblia. Você que pode, abra comigo a sua Bíblia. Vamos ler da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler do capítulo 5. Nós vamos ler um só versículo. Nós vamos ler o versículo 14, que diz assim: Exortamos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustentai os fracos e sejais pacientes para com todos. Eu vou repetir. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustentai os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Queridos, nós sabemos que hoje em dia esse evangelho que tem sido promovido, que tem sido então anunciado, o qual então nós chamamos de evangelho moderno, ele está iludindo, ele está enganando pessoas e, pior ainda, ele está levando pessoas para o inferno. Ele tem dado então às pessoas o que elas querem e desejam ouvir. Ele está então alimentando a vaidade das pessoas, a arrogância das pessoas, a soberba da pessoa e a carnalidade do homem. Esse evangelho então, em vez de contrariar o errado, em vez de contrariar o pecado, ele ainda está sustentando o pecado. Ele ainda está sustentando o erro. Ele ainda está sustentando então o desejo e a carne do homem. Ele ainda está sustentando então a imoralidade. Esse suposto evangelho, ele faz então as pessoas acreditarem que elas podem então viver de qualquer maneira. Que elas podem viver então de qualquer jeito. E que ninguém então tem o direito de falar nada. Que ninguém tem então o direito de opinar nada. E isso então vai sustentando e enganando. Isso vai então sustentando o engano e a mentira do próprio Satanás, que vem de Satanás. E as pessoas então acabam por acreditar nisso e se basear nisso, rejeitando então a correção, rejeitando então a verdadeira verdade, aquela que liberta, e ainda acabam então por trocar a verdade pela mentira. É isto então que está se passando hoje em dia. Os valores, eles estão sendo trocados completamente. Os valores então, eles estão sendo trocados completamente. O nome de Cristo está sendo trocado aos poucos. E a igreja, ela não está vendo. E cada vez mais ela vai se afundando. E então nós temos aqui uma palavra de Deus na qual nós lemos. Nós temos então aqui um homem de Deus. Nós temos então aqui o apóstolo Paulo, que contraria então esse evangelho miserável. Nós temos então aqui o apóstolo Paulo, exortando então a igreja de Tessalônica, exortando então aqui o povo de Deus, a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Paulo então está dizendo aqui, está exortando então o povo
Está então demonstrando então o povo, está sacudindo então o povo. Paulo então escreve aqui a igreja, exortando então aqui a igreja a admoestar os insubmissos, os infiéis, os quais então têm rejeitado os valores bíblicos, os que têm então trocado e rejeitado o nome de Cristo, a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo, nós temos então aqui o apóstolo apelando que nós precisamos sim ser corrigidos, que nós precisamos ser sim exortados, que nós precisamos ser sim admoestados. Nós temos que ser corrigidos, nós temos que ser exortados, não tem outro jeito. Todos necessitamos de ser corrigidos. Todos necessitamos de ser corrigidos. Se eu estou no erro, se eu estou trocando então a verdade pela mentira, se eu estou então pecando, se eu então estou desobedecendo, se eu estou então ofendendo a santidade de Deus, ofendendo então Deus com a minha vida, com a forma então como eu vivo, com a forma então como eu ajo, com a forma então como eu falo, será então que eu não preciso urgentemente então de ser corrigido? Será que eu não preciso urgentemente de ser exortado? Será que eu não preciso urgentemente de ser confrontado com a verdade? Se eu não for corrigido, o que vai acontecer? Se eu não for corrigido, o que acontece? Acontece então que eu vou permanecer no erro. Acontece então que eu vou permanecer no engano. Acontece que eu vou então permanecer na mentira. E se isso acontece, sabe onde é que isso vai me levar? A mentira, o erro. Vai me levar direitinho ao inferno, à condenação eterna. Então, olha a consequência de eu não ser corrigido. Olha então aqui a consequência de ninguém me falar o que realmente eu preciso ouvir e não aquilo que eu quero ouvir. A verdadeira verdade. Se eu não ouvir, se ninguém me falar, se ninguém me corrigir, o meu destino será então o inferno. E o inferno, amados, não é o lugar onde eu vou e tiro férias. Pelo contrário, o inferno é eterno. Ele dura para sempre, ele é eterno. Será que você está entendendo a necessidade de todo homem ser corrigido e exortado por Deus, pela palavra de Deus? Se eu não for corrigido, coitado de mim. Se eu não for corrigido, coitado de mim. Porque então eu vou continuar com as camas no olho. Vou então caminhar em direção a um abismo que se chama Hades, que se chama inferno. Agora então, eu pergunto para si, se você estiver vendo então uma pessoa cega, uma pessoa que não pode ver, uma pessoa que não pode enxergar, e você então vê essa pessoa caminhando para o meio da estrada, e você vê então que carros estão passando a uma grande velocidade nessa estrada, eu pergunto, o que é que você vai fazer? Se você não ir em socorro desse homem, desse cego, se você não gritar, se você não clamar por ele, se você não ajudar ele, se você não exortar ele, se você não corrigir ele na hora, eu pergunto, o que é que vai acontecer com esse homem? O que é que vai acontecer com esse cego? Ele vai acabar então por ser atropelado. E sendo atropelado, ele vai acabar por morrer. Ele vai acabar então por perecer. A consequência é que ele estava então passando. A consequência é que ele estava então passando e ele pensava que estava indo no caminho certo. Ele pensava que estava então na direção certa. Mas você viu que ele não estava indo no caminho certo. Você viu que ele não estava indo no sentido certo. E você então teve tempo de fazer algo por ele.
Quando você entendeu, ainda havia esperança para aquele homem. Mas você preferiu não fazer nada. E esse homem, então, ele foi atropelado. Esse cego, ele foi atropelado e morreu. Agora eu pergunto para si, se esse cego, ele tivesse oportunidade de escolher, de continuar no erro, de continuar no sentido errado, ou então ser corrigido, sabendo que se continuasse então no erro, no caminho errado, ele iria morrer, ele iria perecer. Você acha que esse cego, ele iria escolher o quê? É claro, é óbvio que ele escolheria claramente ser corrigido, porque isso então salvaria e pouparia a sua vida. E o pior de tudo é que você será culpado da morte desse cego, porque você viu ele. Você viu que ele ia do caminho errado, no sentido errado. Você viu e não fez nada por ele. Você teve a oportunidade e negligenciou. Você teve a oportunidade de lhe exortar, de lhe despertar e negligenciou isso. Então, olha a importância da correção em nossa vida. Nós necessitamos ser corrigidos. Porque o erro, ele nos cega e nos leva a um fim trágico. Nós necessitamos ser corrigidos. Porque o erro, ele nos cega e nos leva a um fim completamente trágico. Agora, é verdade, amados. Com certeza que existem maneiras de corrigir. Eu tenho que corrigir em amor. Eu não posso simplesmente corrigir por corrigir ou corrigir então com ódio do meu irmão. Eu preciso sim corrigir, mas eu preciso corrigir em amor, porque eu amo ele, porque eu quero o bem dele, porque eu desejo o bem para ele. Ainda que eu seja duro, mas tudo tem que ser então por amor, porque é a eternidade dele que está em jogo, porque é a alma dele que está em jogo. Então, quando eu corrijo, eu não posso falar para essa pessoa como se ela fosse então meu inimigo. Pelo contrário, eu tenho que tratar essa pessoa como irmão ou irmã. Eu tenho que tratar essa pessoa com amor, porque foi assim que Cristo ensinou, porque é assim que o Evangelho nos ensina. Eu preciso falar para essa pessoa o que ela necessita ouvir, não o que ela quer ouvir, mas o que ela necessita verdadeiramente ouvir. Mas eu preciso ser piedoso. Porém, eu preciso ser piedoso. Eu preciso ter compaixão e não ser agressivo. E não agir então de forma a atacar essa pessoa, agir então de forma a aproveitar essa oportunidade para atacar essa pessoa. Pelo contrário, eu preciso ser misericordioso, porque a Bíblia fala, o próprio Jesus fala que a misericórdia, ela triunfa no juízo. Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Eu preciso ser misericordioso, porque a misericórdia, ela vai triunfar no juízo. Só haverá misericórdia para aquele que teve misericórdia. Eu preciso então ser misericordioso. Eu preciso então, independentemente de tudo, abraçar essa pessoa. Eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso servir essa pessoa. Eu preciso dispor-me completamente para ajudar essa pessoa. Eu necessito então a servir essa pessoa, estender o braço a essa pessoa, dar a minha própria vida se for preciso por essa pessoa. Porque foi isso que Cristo nos ensinou. Porque foi isso que Cristo ensinou, porque é isso que o Evangelho ensina, porque é isso que o verdadeiro cristianismo ensina. E se essa pessoa me ouvir, então eu salvarei essa pessoa, eu salvarei essa vida. Mas claro que o mérito não é meu, o mérito nunca será meu, mas ele é todo de Cristo. Porque é o seu Espírito e a sua vontade que está em mim, que vive em mim, que me direciona. É o seu Espírito que me direciona então a falar o que Deus quer falar, aquilo que a pessoa verdadeiramente necessita ouvir.
a falar então aquilo que essa pessoa necessita verdadeiramente ouvir. Eu sou instrumento, mas quem faz a obra é Deus, porque a obra é dele. O apóstolo Paulo então ele nos mostra que nós somos chamados para consolar os abatidos, para consolar então os desanimados, para edificá-los, para sustentar então os mais fracos e não ser então pedra de tropeço, mas amar e servir essas pessoas, ser paciente para com todos, perdoar, ter então corações simplesmente servos, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja o mesmo sentimento que houve com Cristo Jesus em vosso coração. Nós precisamos ter corações de servos. Nós precisamos ser servos, simplesmente servos. A Bíblia fala que por Deus nos amar tanto, por isso então Ele nos corrige. Por isso então Ele nos açoita como filhos amados. A Bíblia fala que Deus corrige aqueles que amam e açoita aqueles que têm como filhos. E a correção de Deus então é pela palavra, pelo Evangelho. Deus ele sempre vai levantar pessoas para nos corrigir, para nos exortar, para nos confrontar. E isso não significa que Deus quer o nosso mal, mas pelo contrário. A Bíblia fala que Deus não nos destinou para a ira, mas sim para que nós alcancemos a salvação eterna através de Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, aceita a correção. Em nome de Jesus, reconheça essa correção. Ouça a voz de Deus em nome de Jesus. Deixe o erro, deixe o pecado, deixe o engano, deixe a religiosidade, deixe a falsidade. Seja liberto pela vontade de Deus, seja liberto pela verdade de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração. Nós necessitamos de ser corrigidos, amados. Quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, ao povo de Deus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele venha tocar em cada coração e que esta palavra ela venha trazer um despertamento sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que nós possamos ouvir a voz daquele que nos chama. A palavra do Senhor diz: aquele que é a ovelha de Jesus ouve a sua voz e segue Jesus. Que nós possamos ouvir Jesus e seguir Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vossa vida poderosamente e ricamente. Em nome de Jesus. Amém.